pessoa, no caso, todo empreendedor, precisa ter um mestre de si mesmo. Aquele momento em que ele faz as perguntas corretas em busca das melhores respostas. Você aí de casa conhece o seu sábio interior? O seu mestre que te ajuda a tomar as melhores decisões? Esse é o tema do 10º episódio do Esquadrão do Empreendedorismo. O desafio do Esquadrão mexe com o emocional de todos os participantes e de uma em especial. Gláucia se sente pressionada e entra em crise alérgica durante este episódio mais uma vez. Fica tranquila. Você quer ter uma dispensa desse episódio? E para fechar esse ciclo de mudanças através da inspiração, um mestre no mundo dos negócios, Ricardo Nantes, o empresário que vai inspirar nossos empreendedores e ajudar a consertar todos os pontos carentes e reforçar os mais fortes. Deixa eu falar uma coisa, todo empreendedor já passou por isso, tudo. Eu já passei, e não foi uma, duas vezes, não foram várias, foi várias vezes. Mas você precisa o quê? Organizar a ideia. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Ninguém consegue fazer tudo de uma vez. Não importa se a empresa é pequena, média, grande, em todo momento você vai estar tomando decisão. Você sacou qual o job desta segunda etapa do Esquadrão do Empreendedorismo. Primeiro, eles passaram por um longo processo de transformação em 5 episódios. E agora, nestes outros 5, eles se inspiraram cada vez com um empreendedor experiente, diferente um do outro. Neste episódio, fechamos o ciclo desta etapa de inspiração e recebemos aqui um mestre do empreendedorismo. E a gente continua com Rodrigo Maia, nosso anjo, trazendo os desafios, porque eles precisam disso. Na sala de vidro, o Forner, trazendo à luz todo tipo de sombra dos nossos 3 participantes. E assim, eles empreendem melhor e levam para os seus clientes um melhor produto. E todos nós juntos aprendemos no Esquadrão do Empreendedorismo. No episódio passado, eles comeram muitos cookies. Essas delícias da My Cookies de Nathalie Pavan, uma franquia que nasceu desta grande heroína. Desafios feitos com a nossa protagonista e ela apadrinhou um dos nossos empreendedores, como mostra na reportagem Matheus Rondon. Bom, hoje nós estamos aqui na My Cookies, né, Rodrigo? Que você foi verdadeiramente amadrinhado pela Nath. Como é que tá a sua expectativa para essa visita? Tô super animado, espero aprender bastante hoje. Vamos lá conhecer então? Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Obrigado por receber o Esquadrão aqui. Eu que agradeço. Trouxe o Rodrigo. Você veio! Tudo bom? Eu deixo ele em suas mãos, viu? Tá preparado? Tô muito preparado. Então vamos lá dentro? Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Essa aqui é a nossa sala de guerra. Quem é a pessoa que consome o seu produto? Hoje eu entendo que, na verdade, é um grupo de pessoas. O seu público é aquele que quer se sentir parte de algo. Hoje as pessoas elas querem fazer parte de alguma coisa. Você vê aí várias tribos hoje, né? Mas eu acho isso muito legal, muito interessante. Mas talvez falte ali fotos mais humanizadas, né? Então talvez você mostrar mais o seu espaço, mais a galera jogando, sabe? Mostrando a reação da galera rindo e brincando. Principalmente o pessoal de jogos de cartas, né? Eles compram os cards e aproveitam o espaço, né? Participam de campeonatos ou vão na loja para jogar as partidas, né? Com outros jogadores, né? Eu consigo ver no seu negócio assim vários ramos dentro dele, né? Tem várias formas de faturamento, de ganho ali dentro. Eu preparei para você um kit da My Cookies para te ajudar aí a colocar tudo em prática, tudo que a gente conversou. Espero que seja muito útil e vou amar ver a sua evolução, ver o seu crescimento e conta comigo. Muito obrigado. O empreendedor mestre de si mesmo é aquele que se consola, se inspira pela palavra, lidera pelo exemplo e se educa pelos ensinamentos. Ele combina todos os elementos: cura, instrução, ensino e exemplo. A função do mestre é ajudar a consertar todos os pontos carentes
e reforçar aqueles que se mostram mais fortes na personalidade. Além da sabedoria, o equilíbrio e a segurança são posturas quando se fala do arquétipo do mestre. Quando a gente trabalha o nosso lado mestre, damos vazão a uma combinação bem dosada de razão e sentimento, que nos permite encarar os desafios com senso de realidade e oportunidade. E este programa já começa diferente. Muitas vezes o mestre precisa reconhecer o seu limite, dar um passo para trás para alcançar 5 degraus à frente. Gláucia, durante a minha conversa no estúdio, se agita e sai de cena. Mais uma vez, a crise alérgica de tosse começa. Fica tranquila. Não nega, só acolhe essa tosse. E neste momento, Ricardo Nantes, nosso convidado, já inicia sua maestria no episódio. Deixa eu falar uma coisa. Todo empreendedor já passou por isso. Tudo. Eu já passei. E não foi uma, 2 vezes, não, foi várias vezes. Mas você precisa o quê? Organizar a ideia. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Ninguém consegue fazer tudo de uma vez. Não importa se a empresa é pequena, média, grande, em todo momento você vai estar tomando decisão. Eu diria que ela tem que agora organizar a cabeça dela. Sim. Tá? Você quer ter uma dispensa desse episódio? Para você arejar sua mente, descansar, refrigerar sua alma. Eu não estou conseguindo estar aqui, eu não estou conseguindo conectar. Estou preocupada com as coisas lá fora, eu estou sobrecarregada de trabalho. Essa semana eu sabia que ia ser uma semana difícil para mim. E acho que é isso que está me deixando que eu estou travando, eu não estou conseguindo... Nem está aqui bem. Não tô E daí vem a fluir. tosse, e vem a tosse de novo. Vem mesmo medicada e aí eu fico com a crise, né? Ok. Você sabia que não tem nada de mal a gente desistir, né? Então você vai para casa, se cuidar, se restaurar, fazer o que você precisa fazer por você, e daí a gente se encontra no 11º episódio. Tenho meus limites, né? Sem querer abraçar o mundo, né? Então eu tenho que administrar meu tempo, fazendo uma ginástica, né? Uma academia, verificar até onde eu posso ir, né? As minhas atitudes, os meus comportamentos com as pessoas, sem levar aquilo que é necessário, fica. Que não for necessário, a gente deixa. Então essa administração, que eu acho que não só pela minha idade, mas todos nós temos que fazer. Você não acumula muito, acaba ficando doente e não resolve nada. A vida do empreendedor, né? Ela não tem um começo, um meio, fim. Ela tem o caminho, né? E a gente compartilha desse caminho, né? Seja a gente está num um passo a mais, um passo a menos, né? E é muito legal poder estar conhecendo, experimentando esses modelos, né? Para poder estar extraindo essas ideias, né? E todas essas, vamos dizer assim, todas as expertises, né? Que a gente tá vendo, né? Nesses modelos. No próximo bloco, o produto que salvou vidas durante a pandemia e agora foi adaptado para clínicas veterinárias e vendido no Brasil todo. É o primeiro ventilador veterinário do Brasil que não usa ar comprimido para trabalhar uma oxigenação de 21% a 100%. A gente viu uma oportunidade assim, imensa para estar direcionando esse produto para a linha PET. Seja muito bem-vindo ao Esquadrão do Empreendedorismo. Muito obrigada pelas suas palavras. Acho que isso deu um conforto para a Gláucia, para ela se sentir liberada em se cuidar, em dar-se esse momento. O Ricardo é fundador e ex-CEO do portal Educação, que foi vendido para o grupo UOL. Olha só.
é uma das maiores empresas de educação à distância do mundo, formou mais de 1 milhão de estudantes no Brasil e no mundo. A empresa é a maior e mais premiada do Brasil, com 35 premiações nacionais, entre eles o reconhecimento de estar entre as melhores das empresas para se trabalhar no país. 2 vezes entre as melhores para se trabalhar na América Latina. É cofundador e CEO da Leventronic, que é esta empresa que está aqui, uma health tech, que é responsável em desenvolver um respirador emergencial para a Covid-19. E ainda o projeto Hermes, que é uma tecnologia que permite pacientes em falso coma a se comunicar com a família. E agora, com a pandemia, a gente resolveu realmente desenvolver esse equipamento que é para a linha humana. Até ventilamos alguns seres humanos como pesquisa na maior Santa Casa Centro-Oeste. E depois a gente resolveu direcionar ele todo para a linha veterinária, a linha PET, que tinha um gap ali muito grande, né, que cerca de 95% das clínicas veterinárias hoje não tem ventilador pulmonar para os animais, né, para fazer as cirurgias por conta de uma questão de custo realmente. Né? Qual que é a história? Falando rapidamente, a gente desenvolveu ele para a linha veterinária, para a linha humana, desculpa, inicialmente, como pesquisa, e com a diminuição do número de casos da pandemia, a gente resolveu direcionar para a linha PET. Mas basicamente, onde está aquele ícone preto lá, funciona como se fosse o animal, o pulmão do animal, do pet, do gato, do cachorro, que precisa fazer uma cirurgia. E aí o que acontece? Eles fazem a ventilação por lá. Eu me considero assim, um grande estrategista de negócios, principalmente de escolher as pessoas certas para trabalhar nos negócios certos. A gente tinha um projeto do Hermes Brain Tech com o Luiz, que é engenharia, e a gente ia iniciar as pesquisas com o aparelho que faz o paciente falso coma se comunicar na Santa Casa. Mas aí na época que a pandemia suspenderam todas, e daí que surgiu a ideia, né, de criar um equipamento que pudesse ser uma opção, se caso realmente faltasse ventiladores, a gente teria uma opção simples e barata de ser fabricada em larga escala. A gente viu uma oportunidade assim, imensa para estar direcionando esse produto para a linha PET. É o primeiro ventilador veterinário do Brasil que não usa ar comprimido para trabalhar uma oxigenação de 21% a 100%. Isso é bacana. De UTI, realmente isso aí foi sensacional. E aí a gente ficou 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos pesquisando, né, com os engenheiros, fazendo todas as pesquisas possíveis, para literalmente começar a vender mês passado. Bom, Ricardo, nós temos um momento no Esquadrão do Empreendedorismo que é mais de acolhimento, porque nossos empreendedores devem estar preocupados com o que eles vão fazer diante de tudo isso que eles estão vendo. Então nós temos um anjo, que é um consultor do Sebrae. Rodrigo Maia, vem para cá. Gostou, Rodrigo, de Boa tudo tarde. isso? Você que estava ali eu no adorei. bastidor. Muito bom, né? E o desafio de hoje, que vai ser também muito rápido, muito fácil, muito prático, mas a ideia é que a gente consiga fazer aqui algumas perguntas que sejam as reflexões mais estratégicas para o negócio de vocês. Então, o Ricardo vai ajudar a gente a fazer essa reflexão. Vamos buscar toda a sabedoria, um pouco das lições de vida, da experiência de vida, e vamos buscar fazer esse desafio com esse exemplo de empreendedor que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul. Ricardo, você ajuda então nossos empreendedores? Com certeza, Vamos vamos pegar lá. o lado do mestre e tutor agora. Então vamos para o desafio. Confiança, experiência, aquilo que eu comentei no início, é algo que você vai ser constante, você nunca vai parar, Você começa a ter mais experiência, como você passa por 1 ou 2 situações e consegue sair dela, a terceira já não te abala tanto e não te preocupa tanto. A vantagem é essa, É né? mais uma questão de um Eu marco acho que de superado experiências. do que um Eu não tempo. colocaria tempo, eu colocaria vivências que acontece com vocês. Entendeu? O que aconteceu, por exemplo, com a Gláucia, né? Aconteceu com todo mundo, acontece com todo mundo, aconteceu com ela agora, ela chega um momento que vai. Ao momento que ela respirar, começar a colocar no papel, isso aqui é minha prioridade, isso aqui é isso, e esses outros aqui que estão me perturbando. Paciência, cara. Paciência, gente. Óbvio que é uma estrada que constantemente vocês vão estar caminhando, mas vai no seu ritmo. Ok, agora nós vamos voltar para o desafio. Vocês vão se colocar uma pergunta que vai ser uma pergunta-chave, uma pergunta que você vai se fazer. Pode ser no âmbito emocional, no âmbito intelectual, da saúde. É uma pergunta. Aquela voz
interna que a gente tem, que às vezes dá um chacoalhão na gente. Ela deve estar fazendo uma pergunta aí. Qual é essa pergunta? Depois de tanta tecnologia e a maestria da empresa de Ricardo Nantes, nossos empreendedores tiveram inspiração de sobra. Vamos para a Sala de Vidro. Cláudio Forner fecha esse 10º episódio da Inspiração com o nosso convidado. Estamos de volta, agora é o último momento do programa 10 que encerra essa etapa de inspiração e estamos agora na Sala de Vidro com Forner, vem pra cá, Forner e Ricardo. Você já conhecia o Ricardo, Forner? Conheci hoje, né? Nossa, bom, né? ele é um gênio, é um sábio, é um mestre, é um baita de um empreendedor. Uma né? jornada interessante. Existem momentos na vida para cada coisa, né? E a pivotagem de negócio, que é o que ele fez, imagina um respirador mecânico para humanos é uma coisa, é um mercado, é um segmento, é uma legislação, é um regramento à parte, e um equipamento médico-veterinário é um outro segmento. Então, assim, no momento, por circunstância, por fatores externos e internos, ele pivotou na hora certa e deu vida a um modelo de negócio que aparentemente naquelas circunstâncias não tinha mais não daria tempo de validar pelas circunstâncias. Isso numa jornada empreendedora, ela é fundamental porque tem certos elementos, algumas variáveis no contexto, no ecossistema do empreendedorismo que o empreendedor não controla. O que ele controla é o que ele pode fazer diante da circunstância. Então, acho que nessa trajetória narrada foi um aprendizado e tanto. Pivotar na hora certa é um ganho, não é uma perda. Então, Forner, o desafio que Rodrigo Maia passou aos nossos empreendedores, ele é um pouco menor, mais simples, porém muito complexo, que é fazer a pergunta certa para eles mesmos. Eu acho que o Ricardo deve ter feito muita pergunta para si mesmo, né? Qual era o momento de realmente sair e fechar o ciclo do Portal Educação? Como transformar esse respirador humano que você auxiliou as pessoas durante a Covid e utilizá-lo em outro segmento? Foram todas perguntas que você foi se fazendo, não é isso, Sim. Ricardo? Como foi comentado, a hora que você está ali no momento certo, fazer a pivotagem, fazer a virada, você faz uma análise geral, macro, né? E internamente para saber que área que você realmente vai ter. Principalmente se aquela área, né, no caso especificamente do ventilador, né? Olha, uma demanda, uma necessidade, tem mercado e a parte legislatória até realmente, a gente verificou tudo isso, é mais fácil a gente escalar para cá, a gente não tem concorrente aqui, então vamos para cá. Aqui é um oceano azul, aqui ainda não. Então você fez a pergunta certa e encontrou a melhor resposta. Exatamente. Onde eu quero chegar com a empresa, né? Com as empresas, são 2 praticamente, que eu fiz a filial, né? Onde eu quero chegar? É a pergunta que eu faço para mim mesma, né? Aonde eu quero chegar? Porque eu já estou com 65 anos. E como tudo, a gente já sabe o que é uma empresa, né? Então, às vezes, mais de sonho do que a realidade não é muito boa, né? Colocar dinheiro no próprio bolso, às vezes, relações pessoais com colaboradores, parceiros, que eu trabalho com um salão de beleza. Para quê? E aonde eu quero chegar? A senhora já tem as respostas? Não tenho resposta, não. Ok. Estou vivendo cada dia para saber se um dia eu vou ter a resposta, né? Não muito longe. Rodrigo, qual é a sua pergunta desse desafio? Minha pergunta é: o que você vai conquistar hoje? É empírico, né? Eu coloquei empiricamente o que você vai conquistar hoje, de forma que ao mesmo tempo seja um puxão de orelha, porque eu tenho que ter certeza que no final do dia eu conquistei alguma coisa, né? Então, o grande objetivo é justamente adquirir confiança para poder se manter no negócio, né? Para poder querer continuar a empreender, é o desafio, né? A gente justamente está ali naquela aposta, né? Eu tenho a resposta de hoje, mas a de manhã, né? Que vai ser uma nova conquista, eu ainda tenho que achar a resposta. De todo dia eu tenho que achar uma nova resposta.
Então você está me dizendo que a partir de hoje você vai se perguntar do seu sábio para você mesmo o que você vai conquistar hoje? Exatamente. Muito bem. E agora vamos às análises do Forner e do Ricardo. Onde eu quero chegar é uma pergunta importante no início de uma jornada. E ela fez uma referência à idade. Empreender é atemporal. Então essa é a crítica e ao mesmo tempo então a colocação. O desafio era uma pergunta. Então sim, você não fez a melhor pergunta. Porque o que você vai fazer hoje vai definir aonde você vai chegar como consequência. O que você tem que fazer hoje como pergunta e resposta talvez não leve aonde a tua expectativa imagina que você possa chegar. Essa é a crítica. Cuida quando eu tenho uma chance de fazer a pergunta. Se eu fizer a pergunta errada, ou não é a pergunta mais oportuna para o momento. Qual seria a melhor pergunta para ele? A pergunta é o que eu devo fazer para chegar aonde eu quero chegar. No caso da Gláucia, que ela vai assistir esse programa. Qual pergunta você acha? A Gláucia, e falando para ela, a Gláucia eu preciso falar com empatia. E a pergunta que eu faria como Gláucia é: até onde a Gláucia é capaz de ir sem desistir? Porque existem limites que precisam ser respeitados. Quando eu abalo a autoconfiança, a recuperação é mais difícil. Então, assim, o momento de dar uma pausa, né, ele tem que ser anterior a eu desistir. Uma tomada de decisão movido pela emoção, que foi o que aconteceu, eu não posso afirmar que ela ter saído foi a decisão correta, né? E tampouco eu posso afirmar que se ela tivesse ficado seria correto. Mas a decisão foi dela e sendo dela é soberana. Por isso que a primeira coisa, acho que cada um de vocês tem que definir qual que é o propósito de vida de vocês. O propósito não pode ser algo temporal, tem que ser algo atemporal e que não vinculado a um único objetivo. Não pode ser comprar uma casa, nem ter filho, nem meu negócio crescer. Tá? Eu vou compartilhar o meu, que talvez vocês... não sei se vocês já têm o de vocês também, mas, por exemplo, o meu, eu hoje, ser um empreendedor e pai em busca constante pela excelência e que eu possa formar líderes melhores que eu. Então esse é meu propósito de vida. Então tudo que eu faço, eu vinculo se está ou não relacionado com o meu propósito de vida. Uma vez vinculado ao propósito, verifica o que vocês querem agora para a empresa. E aí é o famoso bom e conhecido planejamento estratégico, né? Qual que é o objetivo que você quer para sua empresa, qual que é a meta e qual que é a ação, né? Eu costumo separar 2 tipos de empresas, as escaláveis e não escaláveis. A empresa escalável é uma empresa que cresce, né, o teu faturamento, cresce ali a receita dela mensalmente, sem crescer de forma descolada com as despesas e custos, tá? A não escalável é aquela que para você aumentar o teu faturamento, você precisa aumentar a tua parte física da empresa. Por exemplo, uma padaria, um restaurante, você tem um limite daquilo. Qual que é certo? A escalável ou não escalável? A resposta está no que você quer para você primeiro, propósito. Primeiro você tem que definir esses 2 pontos. O que eu quero como empresa, qual que é o meu objetivo aqui e o que eu quero. Se você quer ser franquia, então você tem que trabalhar ali a meta e a ação para você chegar naquele ponto. E vincular se isso está relacionado ao seu propósito. Quer pedir para o nosso convidado escolher um dos participantes para você ser o padrinho dele. Quem que você escolhe, Dona Sandra ou Rodrigo? Pode ficar com os 2, se você quiser. Os 2? Pega os 2 pra gente fazer o apadrinhamento e acompanhar. Obrigada. Verdade, então a Gláucia pode entrar também. Pode, põe todo mundo. Pacote completo. Vou passar, terminando aqui o programa, já uma liçãozinha de casa para quando a gente for na empresa já ver o resultado. Muito bom, parabéns. Muito obrigada, Ricardo. Valeu, obrigado a vocês. Então, quando começou a contar a história dele, veio ali a lembrança, né? Do portal, né? Eu ia da escola para casa, né? E fica bem no caminho, né? Ficava na 7 de setembro ali, né? E eu sempre passava ali, olhava assim, nossa, 5 estrelas na revista, o melhor lugar para trabalhar. Falei, nossa, que legal isso aí, né? Diferente. Grande orgulho, né? De poder estar tendo essa experiência com alguém ali que eu já admirava sem querer ali quando era criança, né? Achei maravilhoso, né? Muito bom. Tudo que vem para conhecimento, né? Então, só tá de parabéns todos, né? Que contribuíram para que isso acontecesse, né? Nossos empreendedores conseguiram compreender o que foi essa etapa da inspiração e o desafio de ser empresário. Gláucia está se recuperando. Às vezes isso é necessário, dando um tempo para ela. Será que ela volta já no próximo episódio? Bom, isso fica para o nosso próximo capítulo do Esquadrão do Empreendedorismo.